Vamos então falar um pouco mais sobre a repercussão do impeachment de Dilma Rousseff em outros países. A gente já falou da América Latina, também da Europa. Vamos falar agora sobre os Estados Unidos, porque a imprensa também está dando destaque aos desdobramentos da política aqui no Brasil. Vamos conversar com a nossa correspondente Raquel Krahenbuhl, lá em Washington. O que está sendo falado nos jornais e sites de notícias por aí, hein, Raquel? Bom dia. Oi, Raquel, bom dia a você também, a todo mundo. Olha, a imprensa aqui dos Estados Unidos, de uma maneira geral, diz que esse capítulo da história que dividiu muito o Brasil chegou ao fim, mas que o futuro ainda é incerto, que problemas econômicos e a corrupção persistem. Um dos principais jornais aqui do país, o New York Times, colocou na capa uma foto de Dilma Rousseff depois do discurso de despedida ontem e disse que o impeachment dela foi muito mais do que um juízo de culpa, foi um veredito sobre a liderança e também a queda da economia do país. O jornal também destacou problemas já no novo governo, disse que o presidente Michel Temer nomeou um gabinete sem nenhuma mulher ou negro, que vários ministros renunciaram já por alegações de que estavam tentando atrapalhar a Operação Lava Jato, e lembrou ainda que o próprio Temer foi recentemente considerado culpado de violar os limites de financiamento de campanhas. Agora, o jornal Washington Post disse que no Brasil alguns se sentiram ali aliviados depois desse processo de impeachment, que deixou a maior nação da América Latina à deriva, com uma recessão profunda. A reportagem também lembrou que Temer está tentando introduzir medidas de austeridade, mas que ele é tão impopular quanto Dilma e não está claro se ele vai conseguir, então, apoio político para essas reformas. E o site da CNN Raquel destacou que as notícias ruins para o Brasil não acabaram com o fim do impeachment nesse processo, porque ontem mesmo as autoridades anunciaram uma piora da recessão e disse que Temer tem um longo caminho pela frente. E o USA Today destacou que o nadador Ryan Lochte não está mais dando as piores manchetes no Brasil. O jornal contou que Dilma foi removida menos de 2 semanas depois dos Jogos Olímpicos e que isso não significa que a luta política no Brasil chegou ao fim, Raquel. Raquel, mais cedo a gente conversava com o nosso correspondente Ariel Palacios, em Buenos Aires, que falava sobre a repercussão na América Latina e o posicionamento dos governos. O governo americano também já se pronunciou ontem mesmo, né, sobre o impeachment aqui no Brasil. Raquel, o governo americano evita falar muito. Ontem, o Departamento de Estado fez um comentário breve sobre o impeachment, disse que o processo no Senado foi de acordo com a Constituição brasileira e que os Estados Unidos esperam manter essa forte e essencial relação entre os dois maiores países das Américas. Inclusive, Raquel, aqui eu já ouvi nos bastidores pessoas falando que essa mudança pode ser boa para a relação e para a reaproximação dos dois países, né, abalada. Depois a gente lembra daqueles escândalos de espionagem. Eu estive ontem na Casa Branca, mas lá também as pessoas evitavam comentar muito. O presidente Obama não estava lá e nem o porta-voz dele, né? Eles estão aí numa viagem na costa oeste, depois vão para a China no fim de semana. Mas a gente lembra que logo depois que Dilma foi afastada, a Casa Branca disse que os Estados Unidos valorizam muito a relação com o Brasil, estão prontos para apoiar o país e continuam olhando para oportunidades adicionais de cooperar com o Brasil, de cooperação com o Brasil. Eu cheguei até a ouvir, Raquel, por aqui, que existe uma possibilidade que Obama e Temer se encontrem brevemente, possivelmente durante um almoço aí no G20 na China, nesse fim de semana, né, no dia 4 e 5 de setembro. Não é uma informação oficial, isso não está na agenda, mas, né, Raquel, a gente sabe que esses encontros bilaterais aí às margens desses grandes eventos podem acabar surgindo de última hora, então essa é sim uma possibilidade, Raquel. Tá certo, obrigada, Raquel Krahenbuhl, falando ao vivo de Washington. Bom trabalho para você.